Para posicionar o papel do médico veterinário dentro desse conceito, é importante que a gente defina bem-estar animal. Então, a Organização Mundial de Saúde Animal, em 2008, definiu o bem-estar animal como um animal que está lidando com as condições em que vive. Um animal é considerado em bom estado de bem-estar se estiver saudável, confortável, bem nutrido, seguro, capaz de expressar o seu comportamento inato ou natural e se não estiver sofrendo com dores, medo e angústias. Olha que importante a gente pensar na definição de bem-estar animal para relacionar com as nossas ações nos municípios, porque o bem-estar de um animal, ele não é definido unicamente por sua saúde física, por sua condição de saúde perfeita, de boa alimentação. O animal é muito mais do que isso, né? Então, é importante que a gente sempre retome a definição para lembrar que o animal precisa executar o seu comportamento natural, que ele precisa estar livre de dores, medos, angústias, que ele tem que ter uma predominância de sentimentos positivos e tentar relacionar isso com a nossa tomada de decisões no dia a dia. E qual será essa tomada de decisões no dia a dia baseada em nossa demanda, né? Então, dentro da demanda de manejo populacional, por exemplo, o médico veterinário, ele estará inserido nas demandas de estimativa populacional e identificação da população. Então, como o médico veterinário vai fazer essa estimativa populacional? Como ele vai identificar essa população? Como ele lidará com as situações de abandono, né? Como o abandono vai impactar em todos os programas de manejo populacional que são de responsabilidade técnica do médico veterinário? Como serão realizadas as ações de castração de animais, sejam elas por mutirões de castração ou em clínicas veterinárias conveniadas, por exemplo? Quais serão os protocolos utilizados para garantir que o animal não sofra, para que seja zelado o seu bem-estar, né? O seu grau de bem-estar seja sempre importante nas tomadas de decisões. Esse município, pensando em bem-estar animal e manejo populacional, ele vai fazer o atendimento de animais em situação de risco? O que é isso? Aqueles animais, por exemplo, que não têm tutor identificado e que estão em sofrimento em via pública, por exemplo, animais atropelados, animais doentes em via pública abandonados. Como o município vai oferecer o serviço para zelar pelo bem-estar desses animais? Algumas situações de quadro irreversível, será que serão situações de eutanásia, que o médico veterinário ele está preparado para lidar com essas situações? E ainda em relação ao manejo populacional, qual será a demanda envolvendo abrigos, né? Tanto por denúncia, ou qual é o papel do abrigo nesse manejo populacional? Então é importante que, caso o município possua um abrigo, um canil municipal, qual é a condição de manutenção desses animais no abrigo? Os animais, eles estão em boas condições de bem-estar? Será que é o melhor caminho que o município possa adotar a construção de um abrigo? Ou quais serão os abrigos parceiros? Como estão esses animais nos parceiros, né? Então, toda essa demanda chegará para o médico veterinário. E num outro bloco, em relação à fiscalização de maus tratos, temos uma palavrinha ali que se repete, né? Então, o abandono. O abandono é uma peça-chave em todo esse contexto, porque ele vai refletir tanto nas questões de manejo populacional, por conta da reprodução dos animais, quanto pela fiscalização de maus tratos e crime de abandono, né? Então, como o município vai responder a essa sociedade em relação à demanda de fiscalização de abandono, né? Como o município vai fazer essa fiscalização de maus tratos contra animais? Existe lei municipal? Existem fiscais preparados para esse serviço? Como atender aos acumuladores de animais, que hoje é uma realidade cada vez mais presente dentro das cidades, né? Os protetores de animais, que são muitas vezes parceiros e que devem ser encarados como tal para todo esse manejo, tanto populacional quanto para a própria fiscalização de maus tratos.
Os abrigos, novamente aparecendo aqui, muitas vezes o município recebe denúncia de maus tratos referente aos abrigos. E a criação clandestina de animais, que também é um ponto muito importante a ser trabalhado, pois os canis clandestinos, eles são também responsáveis por alimentar toda essa problemática envolvendo animais nas cidades. Então, finalizando esse slide, é importante que a gente entenda que todos esses serviços, eles têm que ser integrados. Então, mesmo os serviços realizados por médicos veterinários, sejam eles de secretarias de saúde ou de meio ambiente, ele traz muito mais resultados se os serviços forem integrados, se houver uma conversa e rapidez, né, na integração entre as demandas para que as soluções sejam mais facilmente alcançadas, né? E agora eu vou falar brevemente sobre as leis e resoluções que regem a profissão e as mais comumente que o médico veterinário é deparado em sua rotina. É importante a gente destacar a Constituição Federal Brasileira, que foi a primeira no mundo a trazer um capítulo sobre o meio ambiente e que principalmente o artigo 225 fala da crueldade contra animais. Então a nossa própria Constituição determina que essas práticas têm que ser controladas, né, e punidas. A gente tem que sempre seguir a nossa lei, que dispõe sobre a própria profissão do médico veterinário, que é a Lei 5.517, de 1968. A gente tem a Lei Federal 9605, de 1998, que determina como crime, no artigo 32, atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. Então, se você tiver que lembrar de uma lei que fale sobre maus tratos e crimes contra animais, lembre sempre da Lei 9605 de 98, que é uma lei federal, né? Temos também a Lei 13.426 de 2017, que é aquela lei que eu comentei anteriormente, que determina que todos os municípios no Brasil têm que ter programas de manejo populacional e fazer controle da natalidade de animais. Temos o nosso Código de Ética. Todos os colegas, todos os profissionais médicos veterinários têm que sempre estar atentos ao nosso Código de Ética, que é a Resolução 1138 de 2016 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E temos várias resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Destaco a Resolução 1000 de 2012, que fala sobre a eutanásia de animais, e a Resolução 1236 de 2018, que é recente e que fala sobre situações encaradas como maus tratos contra animais. Então, colega, acredito que é essencial que a gente esteja a par dessas resoluções, tanto para a nossa rotina de trabalho no município, quanto para a nossa própria atuação profissional, né? Para a gente não responder por atos equivocados e errados, e muitas vezes até ilegais, dentro da nossa demanda de trabalho. Dentro do serviço público, dentro do serviço municipal, principalmente, a Lei 13.426 de 17, que eu comentei com vocês, que é uma lei federal, ela dispõe sobre a política de controle da natalidade de cães e gatos e da outras providências. Ou seja, ela determina que o controle da natalidade de cães e gatos em todo o território nacional, ele será regido de acordo com o estabelecido nessa lei, mediante esterilização permanente por cirurgia ou por outro procedimento que garanta eficiência, segurança e bem-estar ao animal. Ou seja, não existe mais programa de manejo populacional com o uso da matança dos animais para controle populacional, né? Então, além de ser crime, era um método ineficiente para esse propósito, né? Então, é importante que os municípios e os gestores sejam esclarecidos com relação às condutas de educação para a guarda responsável e controle da natalidade dos animais como a melhor forma para manejar os animais dentro das cidades. E destaco nessa lei
o tratamento prioritário aos animais pertencentes ou localizados nas comunidades de baixa renda deve ser uma meta aí do município. Então, instituir esses programas de castração com relação a esse tratamento prioritário às comunidades de baixa renda. Justamente para a gente alcançar os propósitos como desta imagem que eu trouxe para vocês. Então, uma imagem do município onde eu trabalho, é bem comum em alguns bairros, algumas ruas que nós sempre visitamos, a gente se deparar com situações como essa. Então, inúmeros animais em via pública, alguns com tutores, que são aqueles semidomiciliados e que têm acesso à rua, outros sem tutor identificado, procriando em via pública, gerando ninhadas indesejadas, em sofrimento, doentes, agressores, né, mordendo pessoas em via pública, perseguindo objetos, né, e é o que gera a reclamação de toda a população e essa demanda para o médico veterinário. Antigamente, não tão antigamente, né, mas ali em meados de 2005, 2006, ali em Curitiba foi interrompida a ação da carrocinha, que era popularmente conhecida, mas os animais dentro das cidades, eles eram recolhidos pelos serviços municipais e eram mortos, né, como uma forma de controle desta população, que começou com o propósito de controle da raiva, né, do vírus da raiva. Porém, nós sabemos hoje que este não é um método eficaz e ele é crime, né? Nenhum município pode executar essas ações e por isso os veterinários têm que estar cientes e a par das novas recomendações para manejo de animais nas cidades. Então, com relação à carrocinha, a Organização Mundial da Saúde fez um informe técnico afirmando que não existe nenhuma prova de que a eliminação de cães tenha gerado um impacto significativo na densidade das populações caninas ou na propagação da raiva. Por quê? Porque a renovação das populações caninas é muito rápida e a taxa de sobrevivência delas sobrepõe facilmente a taxa de eliminação. O que significa isso? O nascimento de animais em qualquer cidade onde havia a carrocinha, ele era muito maior do que a quantidade de animais que eram mortos pela carrocinha. Então, as ações elas não eram eficientes, né, com relação ao seu propósito. Além disso, reconheceu-se que os animais eles são seres sencientes, ou seja, eles possuem a capacidade de sentir. Então, historicamente, muitas ações realizadas nos municípios, elas geravam intenso sofrimento aos animais, principalmente essas ações relacionadas à carrocinha, manejo populacional. Então, a gente sempre acredita que a sociedade ela acaba trazendo algumas evoluções no sentido de reconhecer os animais como seres sencientes, seres que sofrem, seres que têm direitos, e a legislação acompanha esse amadurecimento da sociedade, né? Então, o profissional que está na ponta, o médico veterinário representando essas ações, ele tem que estar preparado para responder nesse sentido. E se a gente vai continuar falando em manejo populacional de animais de companhia, é essencial que o médico veterinário saiba que existem 4 pilares para serem trabalhados dentro desse manejo no município. Então, o primeiro pilar, como vocês podem ver na imagem, é o pilar da educação. Então, as pessoas elas têm que ser educadas para a guarda responsável, para não realizar o abandono de animais, para castrar o seu animal, para não permitir que ele tenha acesso à rua de forma não supervisionada. Então, esse é o primeiro pilar, é o pilar mais importante para ser trabalhado dentro do município. Porém, eu coloquei uma imagem de fogo ali. Como a demanda é muito grande e a quantidade de profissionais atuando nesses municípios normalmente é pequena, o médico veterinário ele se vê apagando fogo.
apagando incêndio no seu dia a dia. Então, as demandas chegam com urgência e emergência e muitas vezes o profissional ele não tem tempo suficiente para sentar, planejar suas ações e executar um bom projeto de manejo populacional. Então, por isso que é importante que a gente sempre tente resgatar alguns momentos de reflexões para a gente colocar as demandas no papel e fazer o repasse dessas demandas para os gestores, né, para que a gente possa executar esse manejo populacional de forma mais eficiente. Então, além da educação, o médico veterinário ele tem que executar suas ações de castração dentro do município, totalmente relacionada às ações de educação para a guarda responsável, tem que promover a adoção de animais, né? Então sempre promoção de adoção desses animais que foram abandonados, dessas ninhadas indesejadas, que o município tem eventos de adoção, um calendário de eventos para que isso seja promovido e também estar conectado à educação para a guarda responsável. Então esses eventos, eles propiciam momentos de semear conceitos de educação para a guarda responsável para a população. E vocês podem ver que a gente tem um pilar quebrado, que é o pilar do abandono. Eu falei muitas vezes essa palavra abandono, porque realmente ele é o nosso pilar quebrado, ele é o pilar que alimenta toda a problemática. Então, o médico veterinário, ele tem que promover ações no município para castração, para averiguação desses animais abandonados, para fiscalização e punição das pessoas que cometem estes atos, né, tão inconsequentes e que acarretam problemas dentro dos municípios, dentro das cidades. E o manejo populacional de animais hoje, em geral, ele tem sido transferido para as secretarias municipais de meio ambiente. Historicamente, as secretarias municipais de saúde eram as responsáveis por todo esse manejo populacional. Mas hoje a gente pode dizer que há uma tendência de migração para as secretarias de meio ambiente, criação destes serviços, inserção do veterinário nesses serviços, considerando até a própria legislação ambiental de proteção aos animais, né? Dentro das secretarias do meio ambiente, também convém destacar que há uma maior facilidade na distribuição dos recursos, né? Muitas vezes os municípios utilizam o Fundo Municipal de Meio Ambiente para destinação em mutirões de castração, por exemplo. Porém, o tema não deixa de ser intersetorial. Lembram que eu comentei com vocês sobre essa palavra lá no início, né? Da intersetorialidade. Então, as ações, elas também, mesmo que elas ocorram nas secretarias do meio ambiente, elas têm que ter uma conexão com a Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, para a vacinação dos animais contra a raiva, para a educação em guarda responsável, desverminação e inúmeras outras ações que são intersetoriais, né? Eu coloquei duas imagens de manejo populacional, de propagandas de manejo populacional, ali em cima na Prefeitura de Contagem, Minas Gerais, via Secretaria de Saúde, e em São Paulo, na Prefeitura de Leme, por exemplo, via Secretaria de Meio Ambiente. Então, independente da secretaria que o serviço estiver, ele tem que ser intersetorial. No Paraná, recentemente ocorreu uma emenda parlamentar para a aquisição de uma unidade móvel para castração de animais de pequeno porte. Então, a gente tem visto um movimento bastante grande dos municípios para buscar informações com relação ao uso, como utilizar essa unidade móvel para castração, qual é o profissional envolvido. Então, tem municípios que receberam essa unidade móvel para castração, mas que nem possuem médico veterinário. Então, temos que estar atentos, porque o médico veterinário é o profissional ideal e eleito para ser o responsável técnico desses programas de manejo populacional. E existem municípios que não possuem o médico veterinário para conduzir esses serviços, né? E eu achei importante destacar esse ocorrido no estado do Paraná,
porque prefeituras que não possuíam nenhum tipo de serviço, agora talvez iniciem algum programa, façam uma estimativa populacional para começar as suas ações de castração, né? E que esses municípios não percam o foco no manejo populacional voltado para os conceitos de bem-estar animal, com respeito às pessoas e os animais, né? Que busquem informações para atender de forma eficiente essa demanda que gerou essa emenda parlamentar. E além disso, que todos os municípios estejam preparados para fazer educação para a guarda responsável. Então, é bem importante propiciar momentos, por exemplo, o município vai oferecer castração para as famílias de baixa renda, que as famílias assistam palestras para educação para a guarda responsável como um item obrigatório para a castração do seu animal, que daí você tem uma oportunidade de juntar aqueles dois pilares, o pilar da educação e o pilar da castração, porque só a castração ela não é suficiente para um bom manejo populacional, então a gente precisa inserir esse conceito de educação para a guarda responsável. É importante que você, colega, transmita para a população que os cuidados com o cachorro, com o gato, eles envolvem inúmeras situações de alimentação, cuidados sanitários, espaço, e que as pessoas entendam o compromisso que ela tem que ter com aquele animal, e que se ela não cumprir com aquilo, se ela provocar situações de abandono, por exemplo, além dela estar cometendo um crime, por isso que é importante associar com os serviços de fiscalização para ela ser punida, esta pessoa vai agravar ainda mais o problema da população de cães sem dono nas comunidades e gerar situações de maus-tratos contra animais. Então, no município onde eu trabalho, a gente sempre utiliza essas palestras mensais para educação para a guarda responsável para fazer com que as pessoas entendam que o problema não é só do médico veterinário, ou o problema não é só da prefeitura. O problema envolvendo animais é um problema que foi gerado por toda uma comunidade, e que ela entenda o papel dela nesse sentido, no sentido de não praticar e de semear esses conceitos de educação para a guarda responsável. Porque o abandono de animais, né, é o que é o pilar quebrado, que eu comentei com vocês, né? Então, ele é um crime frequente no Brasil e em toda a América Latina e tem sérias implicações não só para o bem-estar dos animais, quanto para a saúde humana. E muitas vezes as pessoas, como vocês podem ver aqui no slide, elas abandonam os seus animais por conta de problemas, né, ou desculpas que elas dão com relação ao comportamento dos animais. Então, o animal executa um comportamento que ela entende como inadequado e ela decide por abandoná-lo, né, no sentido de tentar resolver aquele problema, né. Além de cometer um crime, ela gera problemas em relação ao manejo desses animais. E eu trouxe algumas imagens para exemplificar essas situações de abandono. Então vejam, ali por exemplo, um imóvel com uma placa de aluga-se, a família vai embora e abandona o animal dentro do imóvel. Então ali eu tenho uma necessidade de atuação do médico veterinário, tanto para a fiscalização desse abandono, então eu tenho que punir o responsável por esse abandono, seja o proprietário do imóvel, caso o tutor que abandonou não seja identificado, ou o tutor, tem que fazer um parecer técnico com relação a essa ocorrência de abandono, e além disso, eu tenho uma demanda do serviço de manejo populacional, que tem que ser inserido nesse contexto para castração desses animais, vacinação, desverminação e destinação para uma posterior adoção, né? E ali nas outras duas imagens, da mesma forma, né? As pessoas abandonam as ninhadas ou os animais aparecem em locais com grande trânsito de pessoas e ali eles ficam. Então, é importante que a gente insira o serviço tanto de fiscalização quanto de manejo populacional nessas ocorrências. E vocês acham que há consequências envolvendo aquele conceito de saúde única que nós conversamos lá no início?
Com certeza, né? Então está totalmente relacionado ao conceito que nós conversamos. Então, há consequências, vendo essas imagens novamente, são as mesmas imagens que eu passei lá no início. Com certeza. Então, todas essas ações irresponsáveis e criminosas geradas pela população, elas vão interferir na saúde tanto de animais quanto de pessoas e gerar sofrimento animal e sofrimento humano. E mais uma vez, todas essas demandas chegarão para o profissional médico veterinário que está lá na ponta no município.